Fala pessoal, tudo bem? Depois de 1000 anos estou de volta aqui, né, para gravar mais um vídeo para o canal. E hoje eu trouxe esse vídeo do canal Zé Renacho, que é Killer Bee ensinou pro Sasuke. Deixa eu ver aqui. O Killer Bee ensinou pro Sasuke o lugar dele. Então é isso. Faz tempo que eu não trouxe, né? Eu comecei há um tempinho, trouxe 2 vídeos. Deu uma sumida, mas agora voltei. E peço que quem estiver aí assistindo, se inscreva no canal, ative o sininho, me segue lá no Instagram. E é isso, vamos fazer esse canal crescer. E vou começar, né? Não vou enrolar muito. Vou começar logo o vídeo aqui. E qualquer coisa deixa aí nos comentários, tá? Eu vou me dar uma sugestão para quando eu gravar. Pra não ficar falando em cima do vídeo, pausar quando for falar alguma coisa. Então, vou tentar isso aqui hoje. Ser maneiro no mundo real não é fácil, poucas pessoas conseguem. Agora, ser maneiro em um anime onde o personagem principal é um ninja vestido de laranja, usando uma papete do Seninha, aí é muito fácil. O Sasuke passa o anime inteiro com 3 objetivos. O primeiro é fazer o Itachi fazer meet and greet com a família deles. O segundo é ser o personagem mais maneiro possível dentro desse anime. E o terceiro é também ser alívio cômico. Porque não é possível que esse homem chegou na guerra e falou: eu também vou ser Hokage. Não falou nenhum Datebayo no final. Isso só pode ser piada. Com o Itachi fora da jogada, que era o Uchiha mais absurdo de todos, o Sasuke viu que era o momento dele. Ele agora tava, de Mangekyo novinho. Pra mim, o Sasuke só ganhava as lutas por roteiro, porque eu acho que ele não tinha tanto chakra como o Naruto. E como ele era um Uchiha, né? O Sharingan roubava muito chakra. Na luta contra o Deidara foi roteiro, pra ele poder invocar a Nanda, não sei como era o nome da cobra lá, que ele invocou pra salvar ele. Foi roteiro contra o Itachi também, porque né, o Itachi morreu bem quando poderia finalizar ele. E nessa luta contra o Killer Bee, muito roteiro também. E ele só apanhava. Ele chegou na guerra por sorte. Porque tinha que acontecer, né? Pra o roteiro dar certo. Ele, é agora eu vou ocupar esse cargo. Mas faltava uma coisa. Qual é a coisa mais maneira que existe em Naruto? Laura, qual é a coisa mais maneira que tem em Naruto? Sem ler. Ser Hokage. Não! Acho que não! Ubi. Qual é a coisa mais maneira, Laura? Coisa mais... Se Ubi você não. olha... Cara, isso é muito maneiro. O balanço. O quê? O balanço. O do que o Naruto... O balanço que teve mais tempo de tela do que eu acho que o próprio Naruto, porque só mostrava aquele balanço em quase todos os fillers. E não, acho que a coisa mais maneira do Naruto seriam os Jinchurikis, né? Ou as Jubi, não sei. O Naruto sempre fica triste? Ver o Naruto triste pra você é maneiro? Não, o balanço em si, pô, deve ser legal balançar no balanço. Ninguém balança naquele balanço por alegria, tá todo mundo sempre sentado triste. Que triste. Pois é. A coisa mais maneira de Naruto é o manto da Katsuki. É porque eu queria saber se eu falei alguma outra coisa além disso. O manto da Katsuki tá tão em outro lugar que você já teve pra vender por aí. É verdade. Roupa, jogo de cama, jogo de banho. Você tem roupa na Riachuelo, você tem chinelo, você tem capinha de celular, você tem tudo. O Kishimoto hoje, ele vive de renda passiva. Só de produtos de merchandising com a nuvenzinha vermelha da Katsuki. O próprio manto também, né? Comercializado. É verdade, o próprio manto. Isso daí foi um negócio que o Fullmetal buscou muito com o capão do Ed. E eu acho que o mais perto que eles conseguiram foi com a luva do Mustang. Que inclusive era o meu sonho de criança, tá? Meu sonho ir num evento e comprar o sobretudo do Ed ou a luva do Mustang. Sabe quem é o Mustang? Não. Foi o cara que definiu minha personalidade quando eu tinha 17 anos. O Sasuke vai lá falar com o Tobi e com o Kizami, aproveitando que, já que o Uchiha da Katsuki rodou, abriu uma vaga. Ele também é o Uchiha, ele queria saber se ele podia ocupar esse espaço. E aí ele já trouxe também, se precavendo, um fake Kizami pra ocupar esse espaço, um fake Yahiko, que é o Jugo. Nessa hora aí o Tobi lá tava pegando qualquer um, né? Katsuki já tava quase toda destruída, só tava ele e o Kizami. Então qualquer um que chegasse e pedisse pra entrar, ele tava aceitando.
o Jugo, e uma ruiva que ocupa o espaço do Sasori. O Tobi assina a carteira de trabalho dos 4 e já começa automaticamente a exploração, porque eles mal entraram na empresa, mal assinaram um contrato e ao invés de estarem servindo um cafezinho, fazendo uma xerox, eles já vão direto ter que pegar a biju mais forte antes da biju do protagonista. Pra vocês entenderem, isso é o equivalente de você acabar de entrar numa empresa e eles te obrigarem a ir pra uma reunião presencial em São Paulo, sendo que essa reunião podia ser um e-mail. Antes deles irem, o Sasuke tem 2 flashbacks que são muito importantes. O primeiro é ele lembrando de quando o Itachi fez o clã dele, e aí eles estão lá conversando, o Sasuke joga uma kunai nele, a bandana cai, aí ele pega a bandana e coloca a bandana de lado, torta. Ou seja, o Itachi ele já tava começando a ficar cego também. Ele bota a bandana torta. Isso é bom pra quê? Porque a primeira vez que o Itachi aparece pra gente, ele tá com a bandana de lado. Então isso explica, o Itachi não mudou nada. A bandana cai e ele coloca de ladinho. Mas chega de tragédia e vamos falar de coisa boa? Você quer se tornar mais valorizado no mercado de trabalho? Vou tirar daqui. E o outro flashback que o Sasuke tem é ele falando: eu vou restaurar o clã Uchiha sozinho. E aí, por causa dessa frase do eu vou restaurar o clã Uchiha sozinho, a gente vê que o Sasuke não entende muito bem. Vamos lá também, né? Falei que o Sasuke só apanhou, mas também não teve muita sorte, né? Na hora que entrou na Akatsuki, já mandaram ele pra lutar com 8 caudas. Killer Bee, que eu acho que tinha mais experiência que o Naruto em luta. Acho que nesse período aí ele era bem mais forte que o Naruto, né? Porque também tinha o controle da besta dele lá. Então ele era bem mais forte. Aí colocaram o Sasuke pra lutar logo contra ele. Também não teve muita sorte não. Mas voltando aqui. Muito bem, como é que funciona pra você restaurar um clã? E você vê que o Tobi já tinha tudo planejado. E quase que ele ia de arrasta, né? E já era o clã. Não ia ter mais os Uchihas, né? Só ia ter o Tobi que depois iria morrer, provavelmente. Assim como todo o anime, que tudo que tá acontecendo é ele manipulando todo mundo. Porque ele já tinha 4 capas da Akatsuki no tamanho certinho, tudo pronto pra todo mundo pegar e usar. O plano do Sasuke também, ele é traiçoeiro, ele é covarde. Porque ele chega pra capturar o Killer Bee meio-dia, na hora do almoço. Tinha que ter ido capturar ele de manhã, porque de manhã a pessoa ainda não deu tempo dela trabalhar. Então ele vai ser capturado sem ter se esforçado a troco de nada. E ele vai ter tomado um café, ele vai estar tranquilo, já vai ter ido no banheiro, tomado um banho. Aí tá tudo bem. Agora, meio-dia é covardia. Eles encontram... Meio-dia, se a pessoa não tiver comido alguma coisa, a pessoa tá com ódio no coração. Então, o Sasuke fez pra ir só pra apanhar mesmo. Porque interromper a pessoa que não almoçou ainda, meio-dia... Eles encontram o Killer Bee e aí quando a câmera filma o Bee, dá pra você saber ali que a coisa vai dar ruim. Porque o braço do Bee é o tronco do Sasuke. E ele querendo muito fazer pose pro Killer Bee, ele fala: Suigetsu pela direita, Jugo pela esquerda, Karin, você comanda a minha retaguarda, não sei o quê. Já estava todo mundo nessa posição, tá todo mundo parado. Todo mundo só faz isso aqui. Porque eles já estão nessas posições. Ninguém se mexe muito. Mas ele devia ser armado entre eles, né? Tipo, alguém deve ter falado: olha, Sasuke, quando a gente chega lá, tu dá uma comandada na gente pro cara sentir que, pô, tem um líder. A coisa é organizada, isso aqui não é bagunça. E toda essa situação, ela tá muito propensa pro Sasuke fazer uma entrada, porque tá ventando, e o cabelo do Sasuke tá voando, a franja dele tá voando, mas só tá ventando nele. Porque filma o Bee, não tem o menor sinal de vento acontecendo. O Suigetsu é o primeiro a ir pra cima do Killer Bee, e ele afunda o chão com a espada, afunda o Bee no chão. Aí o Jugo, o irmão, pelo amor de Rikudo, é pra gente levar esse homem vivo. Aí o Jugo realmente acha que o Suigetsu ia conseguir dar dentro com o Hachibi, com o Killer Bee. Aí quando mostra o Bee, ele tá segurando a espada com a mão, sem fazer o menor esforço, e o Suigetsu quase soltando o Suiton, de tanta força que ele tá fazendo. O Sasuke aperta L1 no controle, aí o Suigetsu volta e vai o Jugo pra cima do Bee agora. E aí o Bee resolve realmente parar de brincar, e pega a espada do Suigetsu, que tem um buraco, coloca esse buraco na cabeça e começa a girar a espada. E era óbvio pra todo mundo que era: espera esse homem parar de girar essa espada, que daqui a pouco ele vai ficar tonto, ele vai ter que parar. Então espera um pouco e chega perto depois. É óbvio pra todo mundo, menos pro Jugo. Porque ele vai pra cima do Killer Bee com o cara girando uma espada, toma ali uma cabada na cabeça, cai no chão. Esse moleque, o Jugo, coitado, ele só vai ter redenção naquela luta dele contra o Konohamaru, que o Konohamaru chuta um negócio aqui na boca dele e ele dá um sorrisinho e depois tira. Porque de resto, coitado, é só Rikudo na causa mesmo. E o Bee dá uma porrada tão executora no Jugo que precisou até ser off-screen. Porque se fosse dentro do anime, com certeza ia subir a classificação indicativa do desenho. E a única pessoa do time inteiro que reage é a Karin, sendo que a reação dela é...
Ela abre e fecha a boca só. Eles estavam cortando muito custo de animação nesse episódio. Eu não sabia que tinha escrito isso. Eu falei, tipo, eles estão cortando muito custo de animação nesse episódio. Crente que eu escrevi, eu não sabia que tinha escrito. Caraca, hein? É como se eu mesmo tivesse escrito esse texto ontem. E agora tá na hora dele, o nosso vingadorzinho. E ele acha que ele é o Gohan Super Saiyajin 2 nessa luta. Porque ele vai andando em câmera lenta até o Killer Bee e de olhinho fechado. Tipo, muito devagar. É ridiculamente devagar. Só que isso é muito maneiro quando você é o Gohan. Quando você não é o Gohan, isso não é tão legal. Aí o Killer Bee pergunta, vocês estão querendo me pegar por quê? Aí o Sasuke, a gente não tem que dar satisfação pra você. E aí logo depois ele fala, é pra obtermos poder mais rápido. Assim, se tu vai desistir tão rápido e falar, cara, é melhor nem tentar dar um fora. E aqui acontece a pose mais maneira que o Sasuke já fez na vida dele. Porque ele deixa a espada sair aqui da manga. Cara, essa luta aí é a luta que eu mais gosto de Naruto. Naruto é o meu anime preferido, né? Digamos assim, foi o segundo anime que eu assisti. O primeiro foi Death Note e o segundo foi Naruto. Eu assisti todinho e tava, na época tava no tempo de lançamento ainda. Eu peguei o final do Naruto quando tava lançando ainda, a parte da guerra todinha. Então é o meu preferido, Naruto. E essa luta é depois da luta do Kakashi contra o Obito na guerra. Essa é a melhor luta que eu acho, né, que tem. A segunda é melhor. Segura a espada, e aí depois ele pega aqui e puxa a manga da capa da Katsuki, porque a câmera vai subindo, e quando sobe ele tá segurando aqui a manga com a espada aqui na frente. É... A luta não, né? Essa aí foi um massacre, mas a segunda é melhor pra mim. Muito maneiro. Só que ao mesmo tempo que é maneiro, vocês têm que pensar no subtexto dessa pose, que não é dito pra gente. Mas se a gente parar e analisar, a gente consegue entender o que tá acontecendo. Enquanto o Suigetsu, enquanto o Jugo tomavam porrada, esse homem veio o caminho inteiro do quartel-general da Katsuki até aqui, segurando a espada aqui, de cabeça pra baixo, né, com a lâmina pra baixo, segurando com a pontinha na mão, esperando o momento se ele tivesse que dobrar o cotovelo, ele não podia. Ele veio o caminho inteiro de bracinho esticado pra chegar lá na hora pra poder ir abrindo aos pouquinhos, soltando a espada pra poder pegar aqui embaixo. Olha que coisa ridícula que esse homem se propôs só pra chegar na hora dele de lutar. E não vai ser, na hora vai ser muito maneiro. E ele tem que puxar essa manga fazer a pose, pela né? quantidade de pano que esse homem tá usando, porque ele tá com o mano da Katsuki aqui, mas ele também tá com aquela blusa de zíper dele com gola alta, e ele tá igual aqueles moleque que em 2010 que usavam igual o Chuck do Gospel Girl. Ele tá com a gola levantada aqui assim, igual um idiota, com a blusinha de zíper dele. Aí você chega aqui embaixo, ele tem um pano azul. Em cima desse pano azul, ele tem aquele macarrão de piscina amarrado. E aí embaixo Os caras ele gostam tem de uma humilhar calça, o que é igual a Sasuke, calça do MC coitado. Hammer, que é uma calça toda larga. E agora ele tá com uma bota nova, que é uma bota que pega aqui de cano médio. E tudo isso por cima com o manto da Katsuki. Aí, por que ele segurou aqui pra fazer pose? Não, porque olha a quantidade de pano que tá em cima desse homem. E agora vocês vão entender o verdadeiro significado de maneiro. E quando eu falo agora, é agora mesmo. Porque se fosse em 2010, quando esse episódio foi lançado, vocês iam conhecer isso só uma semana depois, porque era assim que funcionava. Só que como agora é 2025, vocês vão saber o agora como agora mesmo. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa like, comenta, etc. Faz todo aquele procedimento que você já sabe qual é, porque você escuta isso a sua vida inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Eu gosto do podcast que você vai. Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido. Juro que não vai se repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado. Beijo. Até mais. O Sasuke pula pra cortar o Killer Bee, só que ele defende com a espada do Suigetsu, e a porrada foi tão forte que o Sasuke dá um mortal pra trás e vai pra muito longe. Mais um pouco, esse homem chegava em Konoha dando mortal. Aí o Killer Bee vai girando com a espada, e o Sasuke vem girando no ar igual o Sonic, e aí o Killer Bee tenta bater nele, só que a espada trava, porque o Sasuke cai e enfia a espada dele dentro do buraco da espada do Killer Bee e dá um chute no Killer Bee. Um chute que desafia todas as leis da gravidade, porque esse homem enfia essa espada ali no chão, chuta o Killer Bee apoiado na espada e ele fica. Nesses dois apoios, é o pé no peito do Killer Bee e a mão na espada que tá presa no chão. E o Sasuke se amarra em fazer isso em situações que ele tem que aparecer. Que eu não sei se vocês lembram, mas contra aqueles dois irmãos lá, amigos dos Abusa, ele tá com uma shuriken na corrente dos caras, aí a shuriken leva a corrente pra parede, e aí eles vão puxar, só que ele joga uma kunai que cai dentro do buraco da shuriken e trava a parada deles. Isso deve ter acontecido em vários outros momentos também, mas eu não lembro exatamente onde foi e eu não sei como procurar isso. Tipo, momentos em que o Sasuke
enfiou uma kunai no buraco, enfiou uma espada no buraco, não tem como procurar. Então eu vou falar o momento errado, que aí com Conversa certeza alguém vai me estranha isso aí. no momento certo. Ele faz isso na luta contra o Kakashi depois da luta dele contra o Danzou. Ali na luta contra o Kakashi ele faz essa parada também. Que o Kakashi joga uma parada nele e aí ele enfia a espada no buraco. Lembra que aquela hora eu falei, agora vocês vão entender o que é ser maneiro? E aí vocês devem estar achando que foi esse lance de enfiar a espada no buraco? Não foi, eu estava mentindo. Não era aquela hora, é agora. O Killer Bee durante a luta tem um estalo. E você acha que ele vai fazer alguma coisa, mas ele pega um caderninho e ele começa a anotar rimas, enquanto luta. O Vitor. Eu falo, acho que eu falo isso ali. Eu falo? Em algum momento eu falo do Vitor da Malhação nesse texto. Não sei onde é, mas ele faz a mesma coisa. Ele pega um caderno, mas o Bee, ele não é poeta, ele é rapper. E é isso que é ser maneiro de verdade. Porque o Sasuke, ele tá sendo extremamente maneiro, sombrio, edgy, não sei o que. Ele tá, como vocês dizem, crianças, farmando aura. E ao contrário dele tá o Killer Bee igual um idiota, girando espada no pescoço e escrevendo poesia no caderninho, no molesquinho. Cara, nisso aí o Killer Bee, né? Ele massacrou o Sasuke, massacrou o grupo dele, né? E não tava nem lutando sério. Acho que ele só começa a lutar sério no final, assim, quando ele se transforma no Oito Caudas, mas até aí ele só tava brincando com eles. O Sasuke lá, tudinho dando o máximo de si que podia dar no auge deles lá, né? E o Killer Bee só tava brincando com eles. Tanto que o Killer Bee, meu Deus, dicção perfeita, nem foi capturado, né? Só se transformou lá, fez um jutsu de substituição e pronto. Só tava brincando e bateu nos 4, na verdade, brincando. Moleskine, um termo que ficou em 2015, né? Um Moleskine, ninguém mais usa. E quem tá ganhando numa escala de maneirice? Óbvio que é o Bee, porque ele não tá levando isso a sério e ele tá ganhando de alguém que está levando a sério. O que só torna quem tá levando a sério pro outro espectro, que é o de ridículo. Você não tá mais sendo maneiro a partir do momento que você tá sendo humilhado sendo maneiro. Você tá sendo ridículo. Faz sentido? Faz sentido. Já, questão de tempo. Pro Sasuke botar aquela cara de choro que ele faz na luta dele contra o Naruto lá no Vale do Fim, quando eles já estão adultos, e ele fica fazendo aquele chilique dele do Nandomo. Já é questão de tempo pra ele fazer. A narina vai dilatar. Quais são os passos do choro? O olho arde. Vai... O nariz arde também. É porque o Naruto fala alguma coisa já fala o biquinho de choro. Faz um chiliquinho que ele fica dando soco na parede, falando Nandomo, que é tipo, até quando? É uma parada assim, sabe? Você vai ficar correndo atrás de mim. Calma, cara, relaxa aí. É muito triste de ver. É uma vergonha também, que é um maluco de 17 anos, acabou de ver uma guerra e fazer um bagulho dele. Fora que vocês lembram da pose de luta do Sasuke, que era essa aqui, maneiraça. Então, essa é a pose do Killer Bee. Bota a pose do Bee, eu tô confiando. Não é vergonha, né? Porque, como ele falou, tem 17 anos. Então, ali ele não, mesmo tendo passado por uma guerra, ele não tava desenvolvido, né? Pra, tipo, mentalidade ainda é de adolescente. Por isso que tá chorando. Adolescente é assim. Tô confiando em você quando Desculpa quem é adolescente. Falar isso aqui, apontar, você vai colocar a pose do Bee pra mim, Alisson, por favor. Quanto tempo esse homem deve ter treinado? Quanto tempo ele deve ter parado na frente do espelho e pensou, pô, é isso. É essa aqui. É a minha postura de combate. Acho que eu consigo dar dentro de qualquer um com 8 espadas, sendo que 2 eu tô segurando no sovaco. E haja controle, porque o Killer Bee para nessa pose e aí a produção covarde, apoiadora do Sasuke, mete a abertura. Durante a pose do Bee, o Bee ficou pelo menos 2 minutos parado aqui nessa situação, enquanto passava essa abertura, que não é uma abertura melhor curta, abertura. É uma abertura que mostra praticamente a luta inteira do Sasuke e do Itachi. O Bee sai girando e ele e o Sasuke começam a lutar com espada, né? Rola uma trocação de leve, e a animação é muito maneira, extremamente maneira. Só que se você pausar em qualquer momento, você vê que o Bee tá fazendo malabarismo com as espadas. Toda hora tem uma espada pra cima e ele fazendo malabares. Do mesmo jeito que o Sasuke também tá fazendo malabarismo, só que com a própria vida. Até o Bee pegar e botar os 2 pés no Sasuke, chutar ele pra cima. Pro caso do Rikudo Senin querer puxar ele já tá mais perto pra ele pegar ele pelo bracinho e puxar de uma vez. O Sasuke cai no chão e enquanto ele cai, o Bee já sai jogando espada nele e ele sai rolando, esquivando, rolando no chão mesmo. E você vê o desespero. Porque uma pessoa que acabou de ganhar uma roupa nova, ainda mais um manto da Katsuki, ela não vai sair... Cara, mesmo a animação bonita, estando bonita assim, Naruto, a pessoa não pode pausar, porque a animação bonita já é estranha. O jeito que eles desenham
fica aquela animação estranha. Vocês já viram, né, vídeos de nunca pause Naruto quando estiver assistindo. Mesmo com a animação bonita, ainda fica uma qualidade meio duvidosa. Vai sair rolando no chão, um chão de terra batida, sujando essa roupa toda. Ele tem mais valor a isso, a não ser que a pessoa esteja desesperada. Porque quando ela tá desesperada, ela não tá nem aí pra roupa nova. Chegou num ponto que o Sasuke já tá correndo, ele não tá nem correndo com o braço pra trás de nada. Ele tá só correndo, olhando pra trás, fazendo tipo um Cooperzinho, só que aí o Bi alcança ele. E aí começam os frames mostrando que o Bi tá acertando ele. Primeiro mostra no bracinho, depois mostra no ombrinho, depois mostra no rosto, e aí o Sasuke quando aí já acabou com a roupa nova, né? Tu vê que ele tá assustado, porque ele faz essa cara aqui. Eu não sei exatamente qual é a cara, porque eu não lembro, mas tá escrito ali. Essa cara aqui, 2 pontos. Fazer a cara. E não tem uma imagem representando o que eu deveria fazer, mas eu acho que ele tá com os dentinhos pra fora, assim, meio... Eu não sei, eu não lembro. Porque tem uma hora também que o Sasuke morde a Karin, e ele morde com os dentinhos pra fora também. Que ele morde assim. Eu não sei em qual momento é a pose. Tá vendo? Ele tá ali, ó. Fazer a cara. É igual o Labubu. Eu não sei como é a cara do Labubu. Que é uma cara de quem tá pra falar e tá Eu sei repensando quem é esse. todas as suas decisões até ali. Como toda luta que tem um Uchiha presente e aquele menino do Boruto que acha que é filho do Kakashi, tem aquele take que é o Uchiha mexendo os olhos, desesperado, acompanhando tudo que tá acontecendo. Eu sinto que eu tentei mexer os olhos, eu mexi a boca. Eu fiquei tipo... Cara, que eu não tava olhando. Ainda... Ai, cara, vai ficar um corte. Não vou refazer não, vai seguir assim. Vê se fica certo. Tá. Beleza. Só que o problema é que o Sasuke esqueceu que o mundo é em 3D. E ele tá acompanhando tudo que tá acontecendo na frente dele e não o que acontece em cima. E aí o Killer Bee começa a cair em cima dele e pela cara do Sasuke, que é de completo desespero, você vê que ele realmente não percebeu. Que o Sharingan não deu conta. O Bee desce e dá uma banda no Sasuke, que é uma porrada tão seca, é uma banda tão estúpida assim que ele... Pô, ele bate, o Sasuke chega a girar de lado. E com essa botinha nova deles, que é uma botinha que não tem nem proteção aqui na planta do pé, nem no calcanhar... Esse tornozelo do Sasuke, esse tornozelinho vai ficar roxo. E aí eu não sei, não dá pra entender direito o que acontece. Sei que o Bi vai pra furar o Sasuke com as 2 espadas. E aí eu acho que o Sasuke se defende, a espada dele cai no chão e ele cata um cavaco, capota, aí levanta, faz o Chidori rapidinho. Aí o Suigetsu, ele pretende usar sua espada que não pode ser defendida? Espada Chidori? E eu nunca vi ninguém não defendendo essa espada. Porque ele faz isso aqui agora, a gente vai saber já porque ele me defende. Na luta no Vale do Fim contra o Naruto inclusive defende com a mão. E toma só um choquinho. Aí, pra surpresa de todos que estão lá na situação, e pra ninguém que tá desse lado da televisão, o Killer Bee, que é da Vila da Nuvem, a nuvem que é onde os raios moram, consegue defender a espada de raio de Sasuke com a própria espada de raio. O Bee dá um sorrisinho, e mais uma vez o Sasuke foi usado de almofada de agulha. Primeiro foi o Haku, e agora é o Bee que usou, só que o Bee usou pra guardar as espadas mesmo. E sai o Sasuke capotando... Pronto, aí começa o roteiro. Eu acho que é a partir daí que começa o roteiro a funcionar pra ajudar um pouquinho o Sasuke, porque se fosse seguir a lógica mesmo, já era. Nessa parte aí já era pra ele. Aí a partir daí começa a vir um roteiro que, né, tem que fazer ele ganhar, porque ele não ganha, mas tem que fazer ele ganhar de alguma forma. Que aí até aí o Killer Bee já tava só massacrando a equipe dele. Cheio de espada enfiada nele. E aí vira um barata voa, porque depois que o Sasuke cai, o Jugo, o Suigetsu, a Karin, sai todo mundo correndo, porque o Killer Bee tá vindo fortalecer o meet and greet do Sasuke com a família dele. Tu vê pelo olhar do Sasuke, mesmo com o Sharingan ativado, que ele tava pronto pra virar bandana de saudade. Só que, por sorte, o Suigetsu defende. Só que aí o Bee faz um Raiton na espada e começa a cortar a espada do Suigetsu pra poder cortar o Sasuke. Só que aí o Sasuke faz um Chidori, encosta na espada também e para o Raiton do Bee. Eu não sei qual o sentido deles se anularem, mas anula, então tudo certo. O Jugo dá um soco na cara do Bee, o Suigetsu quebra a espada dele e a Karin sai puxando o Sasuke pra ele poder morder ela e segurar. Aí vão os 3 juntos contra o Killer Bee e a animação até muda, porque a luta tá muito maneira, só que não muda absolutamente nada. São os 3 apanhando de novo pro Killer Bee, só que extremamente bem animados. O Bee dá um soco tão forte no Suigetsu que ele estoura e ele vira água. Parece até um Fatality de Mortal Kombat, só que na versão do Super Nintendo, que o sangue era verde, pra não poder, né, traumatizar tua família, tua mãe que vai estar te vendo jogar um jogo violento desse. E aí o Suigetsu usa esse ato de violência pra segurar o Bee com essa água pro Sasuke poder chegar e dar um Chidori nele. Aí o Jugo vai pra poder dar aquele golpe que o Goku faz toda hora, que segura assim com as 2 mãozinhas e bate na pessoa, e tenta esmagar o Bee, só que o Bee não tá mais lá. Ele sumiu. Aí a Karin rastreia o Bee, descobre onde ele tá, o Jugo pega o Sasuke, joga ele na direção do Bee, e mais uma vez, Sasuke terá um flashback do Naruto clássico, só que dessa vez
vez do Naruto com o manto de chakra da Kyuubi. O Sasuke sabe que não adianta bater de frente com alguém que tá com esse manto de chakra cheio de bolinha, então ele faz aquela esquiva extremamente maneira que vários animes fazem, mas eu não consigo lembrar de cabeça agora nenhum, e nem ontem quando eu procurei. Eu tenho muito pra mim que no Air Gear tem isso, mas eu não tenho certeza. Que é quando ele esquiva, vários e animes, aí a animação só não mostra sabe ele qual. em vários ângulos durante a esquiva, tipo, ele pula e aí tem 4 dele, cada um em uma posição, completando a esquiva. E isso é só pra mostrar quão maneiro e simples foi o movimento de esquiva que o personagem fez. Só que isso faz o Bi passar direto e ir na direção do resto do time dele. E o Sasuke, muito parceiro, muito líder, muito Kakashi, fala: eu nunca vou permitir que meus amigos morram. Ele não fala isso, mas ele dá a entender isso. E aí ele pula pra ir na direção do Bi e salvar os companheiros dele. Antes do Sasuke chegar, o Jugo consegue salvar todo mundo, só que cai todo mundo barranco abaixo. O único que tem sorte é o Suigetsu, que cai na água. De resto, tá todo mundo na terra. E aí o Sasuke manda os meus olhos conseguem ver tudo. E logo depois pede pra Karin fazer o seguinte: Karin, avalie o chakra dele e preveja a movimentação dele, que são coisas que o Sharingan faz. Você faz isso, garoto? Tu tem o Keke Genkai do Zushir que gira, o anime gira em torno disso? Não é possível. A Karin, se ela não tivesse apaixonada, ela tinha que virar pra ele e falar: então tá, beleza, faço sim. Mas enquanto eu faço, usa aí o teu olho pra poder enxergar o fluxo de chakra dele e fecha os tenketsu dele. Nossa, ele falou agora uma coisa que é bem séria mesmo, que é bem verdade mesmo. O anime se chama Naruto. Naruto é um Uzumaki, mas o anime roda em torno dos Uchihas. Porque nunca vi um clã ou uns personagens para serem bem... Eu acho que são bem desenvolvidos os Uchihas, porque o anime em si roda sempre ao redor deles. Em tudo que acontece é os Uchihas. Então, ele falou mesmo, sério. O nome é Naruto Uzumaki. Os Uzumakis eu acho que só tem uma pequena... uns episódios bem pequenininhos, né? Que é na parte da guerra, que é pra contar que os Uzumakis eram bons em fazer jutsu selamento, essas coisas. Mas coisa rápida, só isso. Quem é bem desenvolvido mesmo são os Uchihas. Dele. Mas ela não falou isso porque ela tá querendo ter um romance com ele, quer viver um shoujo. Aí o Sasuke, ele sai de líder e cai na categoria de patrão muito rápido, porque ele começa a fazer micromanagement. É assim que fala? Micromanagement. Obrigado. Na Karin, e começa a falar: me passa toda a movimentação dele, me fala tudo o que ele tá fazendo, me fala... Irmão, calma, pô, já pediu uma vez, relaxa. Sendo que o Bi tá indo pra cima deles, não tem o que rastrear. Por sorte, enquanto o Bi tá vindo, o Sasuke lembrou: caraca, é verdade, eu tenho Mangekyo Sharingan agora. Aí bota o Bi num Genjutsu. Aí o Bi cai igual o lutador de MMA quando toma um soco no queixo, que cai com os bracinhos juntinho aqui, e o Windows já cai desligando, já chega no chão. Todo mundo fica aliviado, o Sasuke olha pra trás e só vem o grito: Lariato! E logo depois vem o som de osso quebrando, carne partindo, uma sanguinolência e o som de 2 Uzumakis chorando. Outra hora que era pro Sasuke morrer. Quase foi de Neji antes do Neji de Neji. Aí o Bi, logo depois de jogar um adolescente, que era o... Ele faz isso aqui pro alto e dá um grito de comemoração. O Jugo pega o Sasuke, mas ele já tá muito perto de virar bandana de saudade. Porque ele fala: olha, o Sasuke ele está com ferimentos no peito, pescoço e órgãos internos. Ou seja, de funcional, Realmente. o Sasuke só tem as extremidades. Aí o Jugo, que tá muito recente nesse trabalho e não quer perder esse salário Quase fixo indo. que ele tá recebendo, ele começa a colocar o corpo dele e o chakra dele no Sasuke pra poder restaurar ele. Porque já que ele conseguiu ter o selo amaldiçoado, ele consegue aguentar isso aqui também. O problema é que o Sasuke... Mas aí eu dou mérito ao Sasuke nessa luta aí. Eu acho que, como ele sabe que não dá, né? Não dá conta desse pessoal. Aí ele levou a Karin, que dava pra dar chakra mordendo ela. E levou ainda o Jugo, que também dava pra dar chakra pra ele, absorvendo da energia natural, né? Então aí ele foi esperto, porque levou 2 suportes. O Jugo, além de ser bom no ataque, também é bom no suporte, né? Então, ele foi esperto. O Sasuke é um cara que desde o Shippuden gosta de se exibir. Ele gosta de andar com a blusinha aberta, mostrando isso aqui, né? Mostrando esse Vzinho aqui, esse decotão. E aí agora, o Jugo não fez um trabalho tão maneiro. Então o Sasuke, ele tá normal, porém,
com uma bola de reboco aqui no peito. Eu acho que o Jugo podia ter pensado um pouco mais em todo o branding do Sasuke. Não sei como é que vai ficar isso aí depois. O Bi fala que Genjutsu não funciona em um Jinchuriki que controla Biju que nem ele. E aí ele resolve, pô, beleza então, tá na hora de mostrar que eu sou de verdade. Aí começa a virar um polvo gigante com cara de touro, que já não tinha desgraça suficiente acontecendo. Aí já era. O Suigetsu resolve que vai jogar Naruto Storm 4 e vira um bicho gigante de água pra poder lutar contra o polvo gigante e vira luta de mecha. Todo fã de Naruto adora quando isso acontece. O Killer Bee usa uma Bijudama ou um Hyper Beam do Pokémon, não dá pra saber, e arrebenta tudo. Se essa luta durar mais um pouco, a Vila da Nuvem... Falando de Pokémon, ainda vou trazer algum vídeo de tá no limite, Pokémon. porque o Suigetsu ele tá caído, transformado em Gelouco. Alguma coisa do e os universo outros três dele. não aguentam mais essa situação. Eles não sabem mais o que fazer. Só que o Sasuke lembra, não pode acontecer nada de ruim comigo. Eu sou o principal, junto com aquele menino lourinho lá. E aí ele lembra dos amigos dele. Eu acho que no momento ali de quase morte, ele lembra da Sakura, do Naruto e do Kakashi. E aí ele consegue olhar pro Killer Bee e ele ativa o Amaterasu, do nada. O Bee começa a pegar fogo, fica desesperado e se debater. E quase acerta a Karin, só que o Sasuke salva ela, mas o Amaterasu pega nela. E ele consegue usar o outro poder do Sharingan dele, que é o de controlar as chamas. E aí ele usa isso pra poder salvar a Karin pela segunda vez nessa luta. Pra quem duvida que a Karin... O Amaterasu surgiu do nada, o controle também surgiu do nada. E levam o Bee junto. Só que quando eles chegarem lá na repartição da Akatsuki, vai ficar feio, tem que acontecer. Porque na hora que eles forem tirar o chakra, o Hachibi, na verdade, era só um tentáculo. Não era ele. E fica feio por quê? Porque o Sasuke ele entrou cheio de privilégios. Ele entrou de costa quente. Ele entrou de QI. Apanhou por nada, né? Ele apanhou, todo mundo apanhou da equipe dele. Por nada, que só levaram um tentáculo. Aí ele foi burro. Nessa luta aí, apanhou por nada. E ainda passou vergonha pro pessoal da Akatsuki. De quem indica. Porque ele entrou sem fazer concurso, ele tá lá já em missão importante e o principal, nem ele, nem ninguém do time dele pintou a unha. Eu sei que o vídeo acabou, por que você não vê esse? E essa playlist aqui foi que é uma playlist que também é pra você. Se inscreve, clique, você não vê esse vídeo. Certo. E é isso, né? Mas é verdade. Não adiantou de nada. O Sasuke ter ido lá, apanhou. O Killer Bee limpou o chão com a cara dele, com a da equipe, né? E ainda aproveitou eles pra poder fugir, né? Que o Killer Bee queria fugir, queria aproveitar um pouco fora de lá da vila, né? Então só usou eles também. Então não adiantou de nada. E é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, né? E me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram. E eu vou deixar depois o link ou o nome da minha Twitch, porque eu pretendo algum dia fazer live, alguma coisa por lá. Porém eu não tenho computador, eu só tô gravando aqui com meu celular. Mas em algum momento eu vou, quando eu tiver com o computador que dê pra fazer live, eu vou estar lá assistindo a algum anime com vocês, série, filme, essas coisas. Vou estar por lá também. Então vou deixar pra quem puder, quem quiser se inscrevendo, se inscrever lá também, né? Seguir lá pra quando eu for começar já o aplicativo lá, o site lá já avisar pra quem tiver inscrito, né? E é isso. Obrigado pra quem ficou até o final. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!